Até pelo momento atual do clube, o torcedor do Vasco fica desconfiado com qualquer novidade. E aí, essa semana, o clube anunciou a contratação do jovem atacante de 22 anos, equatoriano John Sanches. E aí o torcedor ficou naquela: será que é o novo Manga Escobar? É o novo Riascos? Seria o Gustavo Torres 2.0? Mas olha, torcedor, por que não fazer comparações com jogadores estrangeiros que deram certo? Pode ser uma boa também. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, no nosso Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhecia esse canal, está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu peço para você se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e, claro, dá o like que é importante demais, é só clicar no curtir e também compartilhar. Copia o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, também publica no Twitter marcando a gente, @avascaínos. E também pode me seguir, @Emerson_Rocha, e com certeza a gente vai trocar uma ideia e fazer uma resenha bacana lá no Twitter. E eu tô chegando aqui nessa quarta-feira, já que tem uma informação importante: o atacante John Sanches, jovem jogador contratado pelo Vasco por empréstimo junto ao Independente Del Valle, chega amanhã ao Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, e a expectativa é muito grande para que ele possa ser regularizado e estrear na 24ª rodada contra a equipe do CRB em Maceió. E aí o torcedor vascaíno, que anda meio desconfiado com muitas coisas, até por conta do momento que está no clube, começou a fazer algumas comparações em relação a esse jogador, comparando a jogadores que não passaram muito bem assim no Vasco, casos de Manga Escobar, Riascos e até mesmo Gustavo Torres, colombiano, que veio no ano passado. O torcedor tem até os seus motivos para fazer esse tipo de comparação. Só que a gente pode olhar também o copo meio cheio, não só meio vazio, tentar fazer comparações com jogadores que chegaram aqui no Vasco sem grandes expectativas assim e deram certo. O primeiro jogador que eu cito é Matias Galarça. Jogador, tudo bem, veio um pouco mais cedo, mas veio para o time sub-20, teve condições de, por exemplo, se adaptar melhor ao Brasil e chegar a ir para o profissional, inclusive brigar pela titularidade. É um jogador que deu tanto certo que o Vasco foi lá junto ao Olímpia e fez a compra desse jogador em definitivo. Outro jogador que eu cito, também na última temporada, foi Martim Benítez. O Martim Benítez era um jogador um pouco mais consolidado, tinha 27 anos, só que estava em baixa na carreira, pelo menos nas duas últimas temporadas, tinha sido campeão da Sul-Americana pelo Independiente, jogando até contra o Flamengo nessa decisão, só que ele estava em baixa no time argentino. E aí o Vasco foi lá, fez a opção de trazê-lo por empréstimo, até com a possibilidade de compra, e o jogador inclusive veio machucado. Vocês lembram que ele veio com um problema na coxa, demorou um pouco para estrear, jogou muitas boas partidas, mas infelizmente também se contundiu bastante e não pôde ajudar o Vasco a se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vascaíno teve um sentimento bacana com o Martim Benítez e ele deu muito certo. Eu não vou falar em relação ao Germancano, porque é óbvio, o Germancano é um jogador muito mais consolidado, já vinha com números interessantes, mas a minha comparação é com jogadores que deram certo e há pouco tempo, Matias Galarça e principalmente Martim Benítez. O Martim Benítez, por exemplo, foi campeão da Sul-Americana, como eu disse, assim como o próprio Sanches, jogador que com 20 anos foi campeão da Sul-Americana, um dos jogadores com mais destaques da equipe do Equador, jogador que fez gols em jogos importantes, inclusive na Libertadores da América contra Flamengo e Corinthians. É um jogador que em 2019 e 2020 jogou muito bem, que esse ano não tá tão bem assim e por isso até o Independente Del Valle pôde emprestá-lo ao Vasco para, por exemplo, fazer como se fosse uma grande prateleira para o mercado internacional e até mesmo o Vasco, já que tem o final do contrato dele, que é no meio do ano que vem, tem uma situação de que o Vasco pode fazer a compra desse jogador, caso ele seja muito bem visto e também tenha sucesso aqui no Vasco, principalmente nesse restante de temporada, para tentar recolocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, torcedor, eu sei que eu entendo mais uma vez o seu sentimento em relação à desconfiança, mas vamos olhar também o copo meio cheio. Vamos esperar esse jogador chegar, fazer os seus primeiros treinamentos, fazer os seus primeiros jogos, para aí sim ter uma opinião concreta, se valeu ou não valeu a pena esse tipo de contratação. Eu entendo que é um jogador que não vem certo que vai ser titular do Vasco, mas também
também, Martim Benítez não veio certo que seria titular do Vasco, até porque, como eu disse, era um jogador que estava meio embaixo no futebol argentino, mas vinha com uma contratação que poderia ajudar, assim como o John Sanches vem para ajudar o Vasco no restante da temporada. É um jogador de velocidade, cai muito pela esquerda, pode ajudar bastante o Vasco, inclusive o nosso Germancano, a fazer outros gols. Mas eu quero saber o seu comentário. O que você achou dessa contratação? O que você achou? Que você acha que esse jogador pode render aqui no Vasco? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu chego lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso Bom Dia Gigante. Olha, até hoje tem muita informação, tá muito bacana e com certeza em relação a reforços do Vasco ainda para essa temporada, eu vou trazer alguns detalhes lá no Bom Dia Gigante. Conto com a sua audiência. Grande abraço, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e sempre compartilhe com seus amigos os nossos vídeos aqui do AV+, e lá do canal Atenção Vascaínos. Ótima quarta-feira, daqui a pouco eu chego no nosso Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera! Fui!